Hoje vamos falar sobre a parte de trabalho e energia cinética, que é a unidade 7. Ah, e nesta unidade nós vamos começar a falar sobre a parte de energia, inicialmente. Bom, então, energia é uma grandeza escalar associada ao estado de um ou mais objetos. Tá? Então, um certo objeto ele possui uma certa energia. Tá? Essa energia ela pode estar na forma de movimento, na forma de uma energia potencial. Por exemplo, se um objeto está a uma certa altura, ele tem uma energia potencial. Se o objeto, qualquer objeto com temperatura tem uma energia térmica, tá? Uh, então a energia está presente em todos os momentos. Nesse caso, agora nós vamos utilizar apenas a energia relacionada ao movimento, tá? Que é a energia cinética, nesse primeiro instante. Uma coisa importante é que a energia ela pode ser transformada de um tipo em outro, ou ela pode ser transferida de um objeto para outro, mas a quantidade total da energia se conserva, certo? Então são as características da energia. Vamos começar então falando sobre a energia cinética, como eu já adiantei, né? É uma energia que está relacionada ao movimento. Se ela está relacionada ao movimento, ela depende da velocidade do objeto, né? E também depende da massa. Né? Então, como vocês podem ver aqui, a energia cinética ela é dada por 1/2 de mv ao quadrado, ou seja, 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Essa é a forma de se calcular a energia cinética, que a gente vai chamar de K. A unidade de energia é o joule, tá? Isso vale para energia cinética, qualquer outro tipo de energia é o joule. E 1 joule é 1 kg vezes metro por segundo ao quadrado. Então lembrem-se que a gente ainda continua tendo apenas aquelas 3 unidades básicas que a gente vem trabalhando desde o início da Física Básica 1 e vamos continuar até o final. Tá? Então, o joule é uma combinação de quilograma, metro e segundo. Certo? Então é quilograma vezes metro quadrado por segundo ao quadrado. Nós continuamos tendo apenas 3 unidades na disciplina. Bom, então vamos ver um exemplo de energia cinética. Né? O exemplo é o seguinte. Em 1896, em Waco, Texas, William Crouch posicionou 2 locomotivas em extremidades opostas de uma linha férrea, com 6,4 km de extensão. Acendeu as caldeiras, amarrou os aceleradores para que permanecessem acionados e fez com que as locomotivas sofressem uma colisão frontal, em alta velocidade, diante de 30.000 espectadores. Centenas de pessoas ficaram feridas pelos destroços, várias morreram. Supondo que cada locomotiva pesasse 1,2 vezes 10 na 6 newtons e tinham uma aceleração constante de 0,26 metros por segundo ao quadrado, qual era a energia cinética das 2 locomotivas imediatamente antes da colisão? Então, basicamente, o que eu quero saber é a energia dessa colisão. Né? Qual era a energia cinética dessas locomotivas quando elas colidiram? Então, o primeiro passo é encontrar a velocidade das locomotivas, né? Então, esse é o primeiro passo, porque a gente sabe que a energia cinética é dada por m vezes v ao quadrado, então vou encontrar a velocidade. Aqui a gente vai utilizar para encontrar a velocidade uma expressão que a gente já vem utilizando, tá? Que é uma expressão lá do mRUV, porque a locomotiva tem uma aceleração constante. Então, essa expressão é v ao quadrado igual a v0 mais 2a x menos x0. Bom, então vamos substituir os valores aqui e encontrar a velocidade da locomotiva. Então, as locomotivas elas partem do repouso, então v0 é igual a 0. 2 vezes a aceleração, que é 0,26 metros por segundo ao quadrado, vezes 3,2 vezes 10 na 3 metros, que é o quanto cada locomotiva vai percorrer. Né? Se a linha tem um total de 6,4 km, então as locomotivas se encontram no meio do caminho, isso dá uma distância percorrida por cada uma das locomotivas de 3,2 km ou 3,2 vezes 10 na 3 metros.
Se eu fizer essa conta aqui, eu vou encontrar que a velocidade é 40,8 metros por segundo. Passando para quilômetros por hora, que é uma velocidade que a gente está mais acostumado a observar, por exemplo, a velocidade de um automóvel, né? Então, se eu passar para quilômetros por hora, isso dá 147 quilômetros por hora. Então, é uma velocidade bem considerável. É claro que hoje em dia carros chegam a uma velocidade maior, mas tu imagina dois objetos desse tamanho, com esse peso, né, colidindo cada um a 147 quilômetros por hora. Então é uma energia, vai produzir uma energia bem alta. É isso que nós vamos encontrar agora no próximo slide. Depois de calcular a velocidade, aí nós vamos calcular a massa, tá? Porque ali é dado o peso, né? Se vocês lembram, é 1,2 vezes 10 na 6 newtons. Para calcular a massa, a gente divide esse peso por 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é G, certo? E aí vai nos dar uma massa de 1,22 vezes 10 na 5 quilogramas, ou seja, 122 mil quilogramas. Essa é a massa das locomotivas. Então a energia cinética agora a gente pode calcular, tá? A gente tem todas as informações. Então a energia cinética vai ser 1 meio de mv ao quadrado vezes 2, né? Porque são duas locomotivas, então eu tenho que multiplicar por 2 se eu quero a energia total. Tenho que somar a energia de uma locomotiva com a energia da outra. E vou substituir os valores aqui então. Então esse 2 cancela com este 1 meio, então vai ficar simplesmente mv ao quadrado. Então é 1,22 vezes 10 na 5 vezes 40,8 ao quadrado. Isso vai nos dar uma energia de 2 vezes 10 na 8 joules. Tá? 2 vezes 10 na 8 joules, se eu fizer uma conversão rápida aqui, isso é aproximadamente o mesmo que a explosão de 50 kg de TNT, mais conhecido como dinamite. Tá? Então é como se tivesse 50 kg de dinamite e tu explodisse algo com ele, ok? Então, não é à toa que houveram destroços e esses destroços feriram várias pessoas, né, e acabaram matando algumas. Outra coisa interessante, né, em colisões é que hoje em dia, se vocês prestarem atenção, se um carro antigo, né, bate, praticamente não há destruição do carro, ou há menos destruição do que se for um carro moderno, né, um carro atual. Por que que isso acontece? Porque os carros hoje eles são fabricados para se destruir em uma colisão. Tá? Se destruir como assim? Bom, destrói a parte de fora, né? Em princípio, a parte onde estão as pessoas, ela é forte e deve resistir à colisão, né? É claro, a não ser uma colisão em muito alta velocidade, aí não tem o que fazer, né? Mas, em princípio, essa célula de sobrevivência, que é como se chama, né? Ela deve resistir à colisão, mas toda a parte do entorno, ela deve ser destruída. Por que ela deve ser destruída? Exatamente para absorver a energia do impacto e os passageiros serem menos afetados por esse impacto. Então é uma forma de amortecimento do impacto, certo? Então o carro ele destrói as partes externas, mas a parte dos passageiros fica intacta, em princípio. É claro que tem alguns carros que são melhores nesse quesito, outros nem tanto, né? Mas em princípio deveria ser assim para todos. Vamos para a parte do trabalho, então, né? O que é trabalho, né? O trabalho é a energia transferida para um objeto ou de um objeto através da ação de uma força sobre este. Muito bem. Então, vamos pensar no seguinte, tá? Eu tenho uma caixa e eu quero levar esta caixa de um lugar para outro. Tá? Então, se essa caixa é grande, eu vou arrastar essa caixa, né? Então, eu vou pegar e vou empurrar ela para que ela vá de um lugar até outro, certo? Então, quando eu estou empurrando essa caixa, eu estou realizando um trabalho sobre ela. Por quê? Porque eu estou aplicando uma força sobre essa caixa e essa caixa está sofrendo um deslocamento, ok?
Então essa é a ideia. É isso que eu preciso para ter um trabalho realizado. Eu preciso de uma força atuando sobre o objeto e eu preciso de um deslocamento. Tá? Então, quando a energia ela é transferida para o objeto, como esse caso que eu acabei de mencionar para vocês, por exemplo, eu empurrando uma caixa, né? Eu estou transferindo energia para a caixa entrou em movimento, né? E ela vai ser arrastada para um outro lugar, então ela está adquirindo uma energia. Esse trabalho ele é positivo. Agora, por exemplo, se a caixa está deslizando e eu quero segurar ela e fazer com que ela pare, aí esse trabalho é negativo. Por quê? Porque o objeto está perdendo energia. O objeto está transferindo energia para o meu corpo, que eu estou segurando, né, para que esse objeto pare, né, de se movimentar. Então, esse trabalho é realizado sobre o objeto, é um trabalho negativo. Então, se nós vamos calcular um trabalho realizado por uma força constante, esse trabalho vai ser dado por essa expressão que vocês estão vendo aqui. Tá? O trabalho, que é W, é igual à força escalar de deslocamento, que é um produto escalar. Lembrem disso, né? Isso a gente já viu lá em vetores. Ou se eu abrir esse produto escalar, é módulo da força vezes módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Aqui eu tenho um certo objeto que está se deslocando ao longo do eixo X e aqui eu tenho a força que está sendo aplicada sobre ele. Então o deslocamento está nessa direção, a força nessa direção, eu vou ter que o meu trabalho vai ser força vezes o deslocamento vezes o cosseno desse ângulo aqui, ok? E quando duas ou mais forças agem sobre o objeto, o trabalho é igual à soma do trabalho de cada uma das forças, certo? Então, se eu tiver duas, três forças atuando sobre um determinado objeto, o trabalho realizado sobre ele vai ser a soma do trabalho dessas forças que estão atuando sobre o objeto. Outra forma de calcular o trabalho é a partir da energia cinética. Então, nós temos o chamado teorema do trabalho e energia cinética, que diz o seguinte, que a variação da energia cinética de uma partícula é igual ao trabalho realizado sobre ela, sobre a partícula. Ou seja, o trabalho total, né? Então, aqui eu tenho a variação do trabalho, né? Ou a variação da energia cinética, desculpem. A variação da energia cinética, que é igual ao trabalho, ou a energia cinética final menos a inicial, e isso tem que ser igual ao trabalho. Tá? O trabalho total realizado sobre o objeto. Se a energia cinética do objeto aumenta, o trabalho é positivo. Se a energia cinética do objeto diminui, o trabalho é negativo. Então essa é a ideia nesse caso aí, tá? De calcular. Então temos duas formas de calcular o trabalho. Ou força vezes o deslocamento, isso para uma força constante, né? Ou a variação da energia cinética. Sendo que a variação da energia cinética vale para, inclusive, trabalhos realizados por forças não constantes. Então agora vamos ver um exemplo, né, de cálculo da energia cinética. Então o nosso exemplo é o seguinte. A figura que está no próximo slide, né, mostra dois espiões industriais arrastando um cofre de 225 kg a partir do repouso e assim produzindo um deslocamento de módulo 8,5 metros, em direção a um caminhão. O empurrão F1 do espião 001 tem módulo 12 newtons e faz um ângulo de 30 graus para baixo com a horizontal. O puxão F2 do espião 002 tem módulo de 10 newtons e faz um ângulo de 40 graus para cima com a horizontal. Os módulos e orientações das forças não variam quando o cofre se desloca. E o atrito entre o cofre e o piso, tá? Então aqui tem um pequeno erro, vou até consertar. Entre o cofre e o piso, é desprezível. Então, qual é o trabalho realizado pelas forças F1 e F2 sobre o cofre durante o deslocamento? Então, esse é o primeiro passo, calcular o trabalho da força F1 e da força F2. Essa é a letra A. Na letra B, é o trabalho do peso e o trabalho da força normal que eu tenho que calcular,
certo? E na letra C, eu quero calcular a velocidade final do cofre após o deslocamento de 8,5 metros. Na letra A ainda tem que calcular o trabalho total, tá? Então vamos lá. Aqui tem a figura, ó, os dois espiões, o 001 e o 002, empurrando o cofre. Aqui está a direção das forças, né? Então o 001 empurra o cofre nessa direção com uma força de 12 newtons e o 002 puxa o cofre, né, nessa direção com uma força de 8,5 de 10 newtons. Tá? Então eu vou calcular o trabalho de cada um deles. Então o trabalho de cada um deles é a força que cada um aplica vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo com que a força é aplicada. Então para o 1 nós vamos ter que é F1 vezes D vezes cosseno de Φ1. Então, substituindo os valores aqui, F1 é 12, o deslocamento é 8,5 e o ângulo é 30 graus, cosseno de 30 graus. Isso me dá um trabalho de 88,33 joules. Ok? Então, esse é o trabalho que o 001 está realizando. O 002, vamos fazer a mesma coisa, F2 vezes D vezes cosseno de Φ2. Então, o F2 é 10, o deslocamento é o mesmo, é 8,5, e o cosseno de 40, que é o ângulo com que a caixa está sendo puxada pelo F2. Isso me dá um trabalho de 65,11 joules. Muito bem. Agora, para calcular o trabalho total, eu simplesmente somo o trabalho 1 com o trabalho 2. E depois eu vou mostrar por que é soma só desses dois, do trabalho W1 e W2. Eu não considero o trabalho da normal e o trabalho do peso. Isso a gente vai ver no próximo item. Tá? Mas o trabalho total é dado só pela soma desses dois. Então, é 88,33 mais 65,11, isso dá 153,4. Esse é o trabalho realizado. O trabalho total realizado sobre o objeto. Ok? Bom, na letra B, eu vou calcular o trabalho do peso e o trabalho da normal. Então, aqui já fica explicado o porquê que eu não considero o trabalho do peso e o trabalho da normal. Por quê? Porque o trabalho do peso e o trabalho da normal é igual a zero. Por quê? Porque a força normal, tanto a força normal quanto o peso, eles são perpendiculares ao movimento, certo? Então, a normal é para cima e o peso é para baixo, e os dois formam um ângulo de 90 graus. E se eu fizer aqui cosseno de 90 é zero, ok? Então, isso vai me dar que o trabalho do peso e o trabalho da normal é igual a zero. Próximo passo, calcular a velocidade final. Aí eu vou usar o teorema do trabalho e energia, que diz que o trabalho é igual à energia cinética final menos a inicial. O cofre inicialmente estava em repouso, então a energia cinética inicial é zero. Então todo esse termo aqui vai ser zero. Eu vou ficar só com este termo aqui. E isso é igual ao trabalho. Tá? Então se eu isolar o V aqui, eu vou passar aqui duas vezes o trabalho dividido por m, né? É igual a V ao quadrado. Se eu passar o quadrado para o outro lado, fica a raiz, né? Então, VF é igual a raiz de duas vezes o trabalho dividido por M. Aí substituo os valores aqui. O trabalho é 153,4, a massa do cofre é 225. Isso vai me dar uma velocidade final de 1,17 metros por segundo. Essa é a minha energia final, energia cinética final do cofre. Certo? Muito bem. Próximo passo é calcular o trabalho de algumas forças especiais. Tá? Uma dessas forças especiais é a força gravitacional. E o trabalho vai ser dado por mg de cosseno de φ. Da onde sai isso? Bom, o trabalho, a expressão geral, né, é a força gravitacional é uma força constante. Então, se é uma força constante, é F vezes o deslocamento vezes o cosseno de φ. Mas a força, nesse caso, é a força gravitacional, que é igual a mg. Então, só substituo o mg aqui. Então, o trabalho fica mg de cosseno de θ, onde o deslocamento aqui D é o deslocamento, G é a aceleração gravitacional e m é a massa do objeto.
Então, se eu tiver um deslocamento para cima, o trabalho vai ser negativo, né? Porque a força aponta para baixo, o trabalho para cima. Então, deslocamento para cima, então o trabalho é negativo. E se o meu deslocamento é para baixo, então o trabalho é positivo, porque a força e o deslocamento estão na mesma direção. De onde vem isso? Daqui do cosseno de φ, né? Se o deslocamento é para cima e a força é para baixo, então aqui é 180, cosseno de 180 é menos 1. Se a força e o deslocamento são para baixo, são cosseno de zero, que é 1. Tá? Então é positivo. Então essa é a ideia. Vamos fazer um exemplo. No exemplo, nós temos um elevador de massa 500 kg, está descendo com uma velocidade VI de 4 metros por segundo, quando o cabo de sustentação começa a patinar, permitindo que o elevador caia com uma aceleração constante de g sobre 5, A igual a g sobre 5. Tá? Então, o elevador ele não vai despencar completamente, mas ele vai descer com uma certa aceleração, que é menor que seria a aceleração gravitacional. É 1/5 da aceleração gravitacional, né? Porque o cabo está patinando. Então, se o elevador cai de uma altura de 12 metros, qual é o trabalho da força gravitacional realizado sobre o elevador? Qual é o trabalho WG realizado pela força gravitacional sobre o elevador? Tá? Então, essa é a letra A. Depois, qual é o trabalho do cabo, né? Qual é o trabalho WT realizado pelo cabo? E qual é o trabalho realizado sobre o elevador durante a queda, o trabalho total? E depois, qual a energia cinética do elevador no final da queda, de 12 metros? Bom, então o trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de φ. Então vamos lá, vamos calcular primeiro a letra A. Então a letra A é o seguinte, o trabalho da força gravitacional é o seguinte, é a força gravitacional vezes o deslocamento vezes cosseno de zero. Por que cosseno de zero? Porque o elevador está descendo e a força gravitacional aponta para baixo. Então, vamos lá, substituir os valores. A massa é 500 kg, G é 9,8 metros por segundo ao quadrado e o deslocamento ele caiu 12 metros. Okay? E o cosseno de zero é 1. Isso vai me dar 5,88 vezes 10 na 4 joules, ou aproximadamente 59 kJ, tá? Estou usando aqui o prefixo para facilitar. Então, esse é o trabalho da força gravitacional. Agora vamos calcular o trabalho realizado pelo cabo, né? Então, primeiro eu preciso calcular a força realizada pelo cabo. Então, essa força vai ser igual à tensão no cabo menos a força gravitacional. Por quê? Porque a tensão no cabo aponta para cima, a força gravitacional aponta para baixo. E isso é igual a massa vezes aceleração. Só lembrando aqui que a aceleração é g sobre 5, né? Muito bem. Então, aí eu vou calcular aqui o trabalho. O trabalho vai ser esta força aqui, eu vou isolar o T, né? Então vai ficar MA menos T, MA menos FG, né? MA menos FG. T é igual a isso. Então é T vezes D vezes cosseno de φ. Aqui fica MA mais MG vezes D, né? Porque esse FG aqui passa para cá positivo, então fica tudo positivo. Esse menos FG passa para cá e fica positivo, né? Então, multiplico isso pelo cosseno de φ, que é 180. Então, vai surgir um sinal aí, né? O cosseno de φ vai ser menos 1. Então, vai ficar tudo negativo, mas lembrem-se que esse A é menos G sobre 5, né? Porque é a ponta para baixo. Então, fica negativo aqui. Então, isso aqui tudo passa a ser... Esse G passa a ser negativo. Por causa do cosseno de 180, né? Este A passa a ser negativo, mas ele vai virar positivo, então eu troco o sinal de tudo, porque eu estou interessado simplesmente no módulo, né, do trabalho. É. Bom, então vou substituir tudo aqui.
Então, aqui no início eu não substituo, né, o cosseno de φ, então aqui eu vou ficar com menos g sobre 5, porque a aceleração está para baixo, essa aceleração aqui. E o g aqui fica positivo porque ele já considerou o menos aqui, tá? Então o menos já está considerado ali, quando ele passou para o outro lado ele ficou positivo. Bom, então substituo os valores, é 4 quintos, né? Então se eu fizer aqui g sobre 5 menos g sobre 5 mais g dá 4 quintos de g, né? Então 4 quintos de g vezes m vezes cosseno de φ e vezes d, né? Então o m é 500 kg, o g é 9,8 e o d é 12. E o cosseno de 180 aqui, que vai nos dar o negativo no final, né? Porque o trabalho é negativo, o trabalho do cabo. Por que que é negativo? Porque a força do cabo aponta para cima e o elevador está se deslocando para baixo. Então o trabalho, obviamente, é negativo. E dá 4,7 vezes 10 na 4 joule. Muito bem. Próximo passo. O trabalho total, então, é a soma desses dois trabalhos, é 5,88 vezes 10 na 4, menos 4,7 vezes 10 na 4, trabalho total 1,18 vezes 10 na 4, ou aproximadamente 12 kJ. Tá, então esse é o trabalho total. Agora vamos calcular a energia cinética desse treco, a energia cinética final, né? Então a energia cinética final é igual a energia cinética, nós sabemos pelo teorema do trabalho e energia que a energia cinética final menos a inicial é o trabalho total. Então, a energia cinética final é igual à energia cinética inicial mais o trabalho total. Então aqui eu tenho 1 meio de mvi ao quadrado, que é o v inicial, mais o trabalho total. Então aqui 1 meio de 500, a velocidade inicial do elevador é 4 metros por segundo ao quadrado, mais 1,18 vezes 10 na 4. Isso vai me dar 1,58 vezes 10 na 4 joules, ou aproximadamente 16 kJ. Então essa é a energia cinética final do elevador, quando ele chega no... quando ele para de cair, né? Não sei se ele chega no chão, se o cabo para de patinar, não sei qual é o que acontece, né? Muito bem. Próximo item. Outra força especial é a força elástica. Bom, então aqui para obter essas expressões aqui é um pouco mais complicado, porque a gente tem que resolver uma integral, tá? Então isso não vem ao caso, a gente não vai calcular essa integral, até mesmo porque a maioria de vocês não viu ainda a parte de integração, tá? Mas como a força elástica é uma força variável, a gente precisa utilizar esse artifício para calcular o trabalho a partir da força pelo deslocamento. Então, o trabalho seria dado pela integral da força vezes o deslocamento, vezes dx, né? De f de x dx. Então, aqui a força elástica é dada pela lei de Hooke, que é menos kx, certo? Então, essa é a força realizada por uma mola, por exemplo, sobre um objeto, como mostra essa figura aqui, né? Que nós temos um objeto preso a uma mola. A força realizada por essa mola sobre o objeto, quando ele está distendida ou comprimida, é aproximadamente igual a menos kx. Tá? Então, isso é uma boa aproximação para a força de uma mola. Isso vocês vão ver na aula de física experimental quando forem fazer. E o trabalho vai ser dado pelo seguinte: o trabalho é energia 1 meio de kx inicial ao quadrado menos 1 meio de kx final ao quadrado. Tá? Então esse é o trabalho. O trabalho da força elástica vai ser dado por esta expressão. E o trabalho é positivo se a extremidade da mola se aproxima da posição de relaxada, ou seja, eu afasto a minha mola aqui, né? Se o objeto está voltando para a posição original, ele é positivo. Se o objeto está se afastando, ele é negativo. A mesma coisa vale aqui, né? Se o objeto está se afastando aqui, está vindo para essa direção para a esquerda aqui, o trabalho é negativo. Se ele está vindo para a direita, o trabalho é positivo. Então essa é a ideia do trabalho da força elástica. E é assim que se calcula.
Vamos ver um exemplo, então. Na figura, depois de deslizar por uma superfície horizontal sem atrito, com velocidade de 0,5 metros por segundo, um pote de cominho de massa, massa M igual a 0,4 kg, colide com uma mola de constante elástica K 750 Newton por metro e começa a comprimi-la. No instante em que o pote para momentaneamente por causa da força exercida pela mola, de que distância a mola foi comprimida? Bom, então aqui nós temos o seguinte, né? Esse objeto ele vai deslizar, vai encostar na mola aqui, então quando ele encosta na mola a velocidade dele é 0,5 metros por segundo ao quadrado, ele começa a comprimir a mola e vem e para momentaneamente aqui, né? Antes de começar a voltar. Nesse momento que ele para, eu quero saber qual é a distância que a mola é comprimida. Bom, então a primeira coisa é calcular o trabalho pelo teorema do trabalho e energia cinética, né? Então, energia cinética final menos energia cinética inicial é igual ao trabalho. A energia cinética final é zero, ok? A energia cinética inicial é 1/2 de mv ao quadrado. E o trabalho aqui vai ser dado pela compressão na mola. Então inicialmente a mola tem compressão zero, então se a gente utilizar esta expressão aqui, né, a parte inicial toda aqui é zero, porque não tem compressão da mola, a mola não está comprimida no início. E no final a mola vai estar comprimida, então essa parte a gente tem que utilizar. Então vai ser 1/2 de Kd, que é a distância que a mola foi comprimida. Com sinal de menos, né? Vem da fórmula. Então, se eu isolar o D, né? Eu posso. Esse 1/2 aqui cancela com este 1/2. Então, eu vou isolar o D. Então, D vai ser igual ao quê? Vou passar esse K dividindo. Então vai ficar m sobre kv ao quadrado. Se eu tirar a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar dv igual a vezes raiz de mk. Então aqui o v é 0,5 metros por segundo ao quadrado, a massa é 0,4 kg e a constante da mola é 750 Newton por metro. Então, eu vou encontrar que a compressão da mola vai ser 1,2 vezes 10 na menos 2 metros ou 1,2 centímetros. Ok? Então, isso que foi comprimido a mola. Próximo item. Trabalho de uma força variável. Então, o trabalho de uma força variável é calculado pela integral, como eu falei para vocês, né? Integral de f de x dx, do posição inicial até a posição final. Tá? Então, essa é a forma que a gente utiliza para fazer isso. Isso foi utilizado para obter aquela expressão para a força elástica, né? Para o trabalho da força elástica. Aqui nós temos uma força genérica qualquer, tá? Aqui é o gráfico de f em função de x. Como é que a gente calcula o trabalho? A gente tem que calcular a área abaixo dessa curva. É isso que a integral faz, tá? A integral vai fazer nesse caso contínuo aqui, né? A gente pode pegar aqui e dividir isso em vários pedacinhos e somar a área desses pedacinhos que a gente consegue calcular, né? Então aqui seriam pequenos retângulos que a gente vai somando a área deles. Se a gente for para o contínuo, né, nessa soma da área, a gente tem a integral. Então aí a gente vai ter esta expressão aqui. Tá? Isso é só para vocês conhecerem, tá? Porque eu não vou cobrar de vocês nesse instante, porque vocês não viram ainda cálculo 2 provavelmente. Então, é essa a ideia. Mas é assim que se calcula o trabalho. Então vamos ver um exemplo aqui de como calcular isso. Uma coisa que a gente pode utilizar é calcular a área abaixo da curva, entre a curva e o eixo do x, né? Então, nós vamos fazer isso nesse problema aqui. Então, um bloco de 8 kg desliza em um piso sem atrito sob a ação de uma força, do ponto x igual a 0 até o ponto xf igual a 6,5. Enquanto o bloco se move, o módulo e o sentido da força variam de acordo com o gráfico mostrado na figura. A energia cinética do bloco no ponto x1 é K1 igual a 280 joules. Então o ponto K1 vai ser esse ponto aqui, tá? Que é o ponto inicial. 280 joules. Qual é a velocidade do bloco nos pontos x1 igual a 0, x2 igual a 4
e x3 igual a 6,5. Muito bem. Então, aqui nesse primeiro ponto, para calcular a velocidade, é simplesmente, eu já sei qual é a energia cinética, né? Eu sei que a energia cinética nesse ponto aqui é igual a 280, eu utilizo isso para calcular a velocidade. Eu sei a massa do objeto também. Então, na letra A, eu sei que K1 é igual a 1 meio de mv1 ao quadrado. Ou seja, 280 é igual a 1 meio, a massa do objeto é 8 kg. Fazendo essa conta aqui, isolando o V1, né? Eu tenho que V1 é igual a 8,37 metros por segundo. Então, essa vai ser a minha velocidade. No item B, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que calcular o trabalho realizado para ir deste ponto até este ponto, que é o ponto x2 igual a 4, né? Então é este ponto aqui. Neste ponto aqui que eu quero saber a velocidade. Aqui eu vou ter um certo trabalho, que é a área sobre essa curva aqui. Então eu posso dividir isso aqui em um triângulo, em dois triângulos na realidade, né? Dois triângulos e um retângulo. Então essa é a ideia de como calcular a área. E é isso que eu vou fazer ali, tá? Então esse é o primeiro passo, eu calculo o trabalho. Nós vamos ter um trabalho positivo aqui, isso significa que a energia cinética do negócio vai aumentar. A energia cinética vai passar de 280 joules para um valor maior, tá? Tem que somar o trabalho com essa energia cinética para obter energia cinética nesse ponto aqui, pelo teorema do trabalho e energia. Então, aqui, do primeiro triângulo, eu tenho aqui 1, né? O topo está em 1 e a altura é 40. Então, é 40 vezes 1 dividido por 2. Então, 1 meio de 40 vezes 1. Esta é a primeira área. Depois vem a área do retângulo. A área do retângulo, o retângulo vai de 1 até 3. Então, é 2 a largura do retângulo e a altura é 40. Então, 2 vezes 40, isso dá a área do retângulo. E eu vou somar aqui, ó, 2 vezes 40. Depois eu faço a área do segundo triângulo, que é de 3 até 4, e a altura é 40. Então, vai dar a mesma área do triângulo inicial ali, né? Então, vai ficar 1 meio de 40 vezes 1. Se eu fizer essa conta aqui, somar tudo, dá 120 newtons por metro ou 120 joules. Esse é o trabalho. Então, a energia cinética vai ser a energia cinética inicial mais o trabalho, ou seja, 280 mais os 120, que dá 400 joules. Agora eu tenho energia cinética naquele ponto, eu consigo calcular a velocidade, fazendo o mesmo procedimento que eu fiz aqui em cima. Então aqui K2 vai ser igual a 1 meio de mv2 ao quadrado. Então K2 é 400, 1 meio, 8 kg, V2, então isso vai me dar um V2 igual a 10 metros por segundo. Ok? Então é isso. Agora eu vou repetir exatamente o mesmo para o trabalho, para o ponto final ali, né? Então agora eu tenho que calcular o trabalho da segunda parte, que é esta parte aqui, o trabalho daqui até aqui, para somar com aquele trabalho, com a energia cinética desse ponto aqui. Então, essa área vai ser abaixo do eixo X, então o que significa isso? Significa que o trabalho é negativo. Tá? Então aqui eu vou ter a altura do triângulo é 20, a largura é 1, tá? Então eu vou ter um triângulo, 20 vezes 1, dividido por 2, né? Então aqui, ó, 20 vezes 1 dividido por 2. Depois eu tenho um retângulo, que é largura 1, tá? Então é 1 vezes 20. 1 vezes 20. E no último eu tenho um triângulo de 0,5 vezes 20 dividido por 2. Então 0,5 vezes 20 dividido por 2. Isso dá 35 newtons por metro ou 35 joules. Ok? Bom, o próximo passo é somar isso aqui. Só que tem que lembrar que esse 35 joules aqui é negativo porque o trabalho é negativo. Certo? Porque está abaixo do eixo do x. Então, o trabalho 3 é igual, a energia cinética no ponto 3 é igual à energia cinética no ponto 2, que era 400, né, que é a energia cinética que a gente tem, menos 35 joules, então dá 365 joules. Substituo isso naquela expressão, então eu vou obter um V3 igual a 9,55 metros por segundo ao quadrado. Ok?
Muito bem. Então essa é a forma pela qual a gente calcula o trabalho realizado por um objeto ou a energia cinética, né, tanto faz, utilizando a área do gráfico, né, da força pelo deslocamento. Então eu posso utilizar essa área para calcular o trabalho, ok? Isso é fácil quando a gente tem as figuras dessa forma aqui, mas quando é uma figura que não tem uma forma que a gente consiga calcular a área facilmente, aí a gente vai ter que usar a integral. Tá? Mas isso não será aplicado para vocês. Próximo item, potência. Tá? Então, o que é a potência? Né? Potência é a taxa de variação do trabalho com o tempo. O que significa potência? Bom, quando vocês vão comprar um carro, vocês vão se interessar pela potência do carro. Por quê? Porque se vocês comprarem um carro pouco potente, por exemplo, vocês vão viajar na estrada, né, vocês não vão conseguir ultrapassar facilmente, né, quando uma estrada que não seja duplicada. Porque o carro ele não vai ter uma potência muito alta para ultrapassar rápido. Então, se vocês quiserem um carro para viajar, é melhor pegar um carro com uma potência um pouco mais alta para facilitar esse quesito, né, de ultrapassagens, principalmente. Por quê? Porque ele vai aumentar a velocidade dele mais rápido, então a potência dele é maior. Tá? Atualmente, um carro 1.0 hoje, acho que tem uma potência de mais ou menos 80 HPs. Tá? Então, HP é uma unidade de potência, mas não é a unidade do SI. Tá? A unidade do SI para potência é o watt. A mesma coisa que vocês olham a potência também quando vão comprar uma lâmpada, por exemplo. Né? Então, se vocês querem que a lâmpada ilumine mais, vocês vão comprar uma lâmpada com potência maior. Se vocês querem que a lâmpada seja mais econômica e ilumine um pouco menos, né? Se é um ambiente pequeno, vocês vão comprar uma lâmpada com uma potência menor. Tá? Então, o cálculo da potência média é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo, por ΔT, né? É o trabalho pelo tempo que ele leva sendo realizado. Tá? Então, no caso do carro, por exemplo, se eu tenho um carro com uma potência baixa, ele vai realizar o mesmo trabalho que um carro com uma potência alta, mas ele vai levar mais tempo, certo? Então tu vai levar mais tempo fazendo uma ultrapassagem, por exemplo, em um caminhão na estrada. Se tu tem um carro com a potência mais alta, tu diminui esse tempo aqui. E tu realiza esse trabalho mais rápido. Ou quão rápido tu consegue realizar um trabalho. Basicamente isso que se refere à potência. Tá? Então essa aqui é a potência média. Se eu for para a potência instantânea, essa potência ela pode ser calculada através da derivada do trabalho com relação ao tempo. Tá? Ou essa potência também pode ser calculada através da força escalar a velocidade. Né? São duas formas de calcular a potência instantânea. Como eu já havia mencionado, a unidade de potência no SI é dada por watt, e nós temos outras unidades de potência. Tá? Por exemplo, 1 watt é 1 joule por segundo, tá? Que é igual a 0,738 pés vezes libra por segundo, também é uma outra unidade de potência, mas a mais utilizada é o HP, né, que é o horsepower, ou cavalo-vapor, certo? Também. E 1 HP são 746 watts, ok? Então, por exemplo, potência de carro é dada em HP, a potência de uma lâmpada é dada em watts, então esses são alguns detalhes sobre a potência. Então vamos ver um exemplo sobre a potência, tá? Então nesse nosso exemplo nós temos o seguinte, a figura mostra as forças constantes 1 e 2 que agem sobre uma caixa enquanto essa desliza para a direita em um piso sem atrito. A força 1 é horizontal, de módulo 2 newtons. E a força 2 está inclinada acima de um ângulo de 60 graus em relação ao piso e tem módulo 4 newton. A velocidade escalar V é dada da caixa é
em um dado instante é 3 metros por segundo. Qual é a potência desenvolvida pelas duas forças que agem sobre a caixa nesse instante? E qual é a potência total? Então eu quero saber a potência de cada uma das forças, né, primeiro, e depois a potência total. E saber também se a potência total está variando neste instante. Bom, a potência da força F1 é dada por F1 vezes V vezes cosseno de φ, né? Então a gente vai utilizar esta expressão. Então, nesse caso, F1 é 2 newtons, a velocidade é 3 metros por segundo, e a força F1 aponta para a esquerda, como mostra a figura, né? A força F1 aponta para a esquerda, a velocidade para a direita. Então o ângulo é 180 graus, então isso vai me dar uma potência de menos 6 watts. A potência da força 2 é 4 vezes 3, né? Vezes cosseno de 60, que é igual a 6 watts, tá? Também. Então, se eu calcular a potência total, e nesse caso é positiva, né? Então, porque o cosseno de 60 é positivo. Então, se eu calcular a potência total, é a soma das duas, então é menos 6 mais 6, potência é igual a zero. E neste caso, a potência não varia com o tempo. Por quê? Porque cada força aponta... A componente de cada força, a componente horizontal de cada uma das forças anula a outra. Tá? Então, não tem uma força sendo aplicada sobre esse objeto. Essa força é constante, né? Essas forças são constantes, eu acho. Deixa eu ver uma coisa aqui só. Isso, duas forças constantes. Se as forças são constantes, então a potência não está variando nesse momento. Tá? Então essa é a ideia. Então com isso a gente encerra esta unidade. Nos vemos numa próxima aula. Até mais.